Olá! O Justiça para Todos de hoje vai mostrar como funciona o sistema penitenciário federal do país. O modelo de segurança máxima brasileiro completa 10 anos. Juízes federais e corregedores, agentes penitenciários federais, uma união de forças que faz o sistema dar certo. No país que tem a terceira maior população carcerária do mundo, as penitenciárias federais se tornaram um exemplo de eficiência e segurança. Você vai saber agora por que o sistema penitenciário federal tem dado tão certo no Brasil. O Justiça para Todos já está no ar. O Brasil é o terceiro país do mundo em população carcerária, segundo dados do Ministério da Justiça. E os presos mais perigosos acabam sendo transferidos para penitenciárias federais. É porque os presídios federais se tornaram um modelo de eficiência e segurança máxima. O sistema adotado é bem diferente da realidade encontrada na maioria das penitenciárias brasileiras. O país viveu uma convulsão social muito forte nas penitenciárias dos estados. Mega rebeliões, presos sendo decapitados, a população carcerária ameaçando os próprios agentes penitenciários, diretores, ordens saindo de dentro de presídio para execução até de autoridades. É diferente você ter uma penitenciária na qual estejam em um mesmo vão presos primários, presos condenados, crimes graves, crimes leves. Isso torna uma penitenciária inadministrável. 711 mil pessoas presas no país, terceira maior população carcerária do mundo. Se a taxa de prisão continuar nesse ritmo, 1 em cada 10 brasileiros vai estar atrás das grades em 2075. Não há fuga para essa realidade. Uma das maiores preocupações da humanidade é o destino a ser definido para aqueles que, por desvio de comportamento, não têm condições de conviver com a sociedade sem oferecer riscos. Perigo para a sociedade e para quem trabalha por ela. O juiz que está nessa parte, ele realmente corre risco. Ele corre risco de vida, ele corre risco de tentarem denegrir a imagem dele. De todas as formas, ele corre risco, um risco real. Alguma coisa precisava ser feita e rápido. Antes da edição de normas pelo Legislativo, coube ao Conselho de Justiça Federal editar resolução definindo como seria o procedimento de inclusão de presos nos presídios federais, o que serviu de parâmetro para a edição da Lei 11.671 de 2008. Mas até lá... Porque era preciso viabilizar a inclusão desses presos perigosos no presídio federal sem lei que estabelecesse os critérios. O que era urgente foi pensado, planejado com agilidade e concretizado. Quando se criou um plano de gestão dos presídios, elaborou-se enunciados para que houvesse uma unidade de decisões dos juízes federais e do DEPEN no funcionamento desses presídios. Atualmente estão em funcionamento 4 penitenciárias federais: Catanduvas, no Paraná, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Porto Velho, em Rondônia, Mossoró, no Rio Grande do Norte, e tem a 5ª, localizada no coração político do país. Elegemos a capital federal para a 5ª penitenciária. Ela hoje está sendo construída no complexo penitenciário da Papuda. Quando ela terminar de ser construída, nós teremos também um juiz federal encarregado dessa supervisão, que é chamado de juiz federal corregedor do presídio. Cada penitenciária federal tem capacidade para abrigar 208 presos. As celas são individuais e não é luxo nenhum, é questão de segurança. Porque lá só estão os presos chamados perigosos e eles estão isolados. Eles não têm contato entre eles para possibilitar rebeliões ou mesmo a transmissão de comandos para fora. Isso nas penitenciárias federais é praticamente inexistente.
O déficit no sistema prisional dos estados chega a 206 mil vagas. Com tanta gente, presos perigosos acabam parando aqui para afastar risco de fuga ou rebelião. O presídio federal não foi feito para condenados pela Justiça Federal. Esses são os critérios. Ser de alta periculosidade, está interferindo negativamente no seu ambiente prisional, ameaçando funcionários ou presos, provocando rebeliões. O primeiro presídio federal nasceu em Catanduvas, no Paraná. Desafio em um edifício pronto, mas vazio. Lá existia apenas o prédio, tá? Então, os funcionários, os agentes penitenciários foram agentes novos, o prédio novo, todo o sistema novo. As penitenciárias federais ainda não eram, de fato, práticas. De nada valiam sem gente capaz de trabalhar em meio aos bandidos mais perigosos do país. Começou o treinamento para a realidade. Na nossa chegada lá, nós tivemos que fazer um procedimento totalmente novo a nível nacional, porque era uma penitenciária nova, era um modelo novo. Assim foi construído o que agora é presente nos presídios federais. Existe um corpo de agentes penitenciários federais que tem um contato direto com o preso. É aquele que leva o preso para tomar banho de sol, depois ele fornece a comida ao preso, o traje, ou seja, as vestimentas, e esse contato diário com o preso ele é feito por um agente penitenciário. As celas têm aproximadamente 7 metros quadrados. Cama, pia, vaso sanitário, mesa com banquinho feitos de concreto, além de um chuveiro. Os detentos ficam aqui a maior parte do tempo. Um modelo bem parecido com o norte-americano, conhecido como Supermax. As penitenciárias federais, elas são inspiradas nas Supermax americanas. São penitenciárias de segurança máxima, ou seja, elas induzem a perspectiva de que o preso ele vai ficar em uma única cela e ele passa praticamente 23 horas do dia isolado dos outros presidiários. Não precisamos de cópia. O Brasil tem hoje o próprio exemplo nas mãos. E o sistema penitenciário federal, ele serve de uma experiência vitoriosa e de que ele sirva como padrão para ser adotado pelos estados da federação no sistema estadual. É possível vencer esse problema, desde que sejam adotadas as estratégias adequadas para que se tenha um resultado favorável. Nós sabemos que a iniciativa das penitenciárias federais tem sido uma iniciativa de sucesso, porque nós nunca tivemos uma fuga, nós nunca tivemos uma rebelião e as penitenciárias são administradas sob a supervisão de um juiz federal. Isso também é muito importante. No próximo bloco, você vai saber quais são os presos que estão nas penitenciárias federais e que tipo de crimes eles cometeram. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já! Alguns criminosos já perderam as contas de quantos crimes cometeram. São pessoas que chegam facilmente a uma condenação de pena máxima. Nós estamos falando de detentos de altíssima periculosidade. Normalmente, eles são transferidos para as penitenciárias federais, uma forma de reduzir o risco para toda a sociedade. O primeiro preso a ser, que ingressou no sistema penitenciário federal foi Luiz Fernando
da Costa, o Fernandinho Beiramar. Ele chegou lá no dia 18 de julho de 2006 e tornou-se o preso número 1 do sistema. E em seguida, uma semana depois, aí começaram a chegar outras facções de outras unidades da federação. Se encontra até hoje no sistema, também esteve preso em Campo Grande, ele já esteve preso nas 4 penitenciárias. Pelo currículo criminoso de quem inaugurou a primeira cela de um presídio federal no país, dá pra gente perceber quem merece estar aqui ou já fez por onde para ter passado parte da vida atrás dessa muralha de segurança. Nós temos presos como o Comendador Arcanjo, Juan Carlos Abadia, o colombiano que foi extraditado. O preso do famoso roubo ao Banco Central. O juiz é quem decide se haverá progressão da pena, o juiz é quem decide se haverá livramento condicional, o juiz é quem decide se o preso voltará para o sistema penitenciário estadual. Então o juiz federal ele exerce esse papel de corregedor do sistema penitenciário federal. Deu para imaginar o peso da responsabilidade de quem trabalha nesses corredores. A preocupação tem que ser constante. As inspeções mensais, quando a gente se desloca até o presídio, é um ponto vulnerável esse deslocamento. Eu tenho lá na 4ª região um atendimento muito bom da Comissão de Segurança, já faz algum tempo que a gente tem o deslocamento com agentes armados, carro blindado, agora a gente está indo com 2 carros blindados, mas a gente vê que essa estrutura não é semelhante nas 4 unidades federais. Suspeitas muitas vezes confirmadas, nem sempre contra determinado juiz federal ou agente penitenciário, mas uma tentativa de intimidar e atacar o Estado. De tabela, a sociedade. Eu já constatei nas informações de inteligência, às vezes nas conversas gravadas, algumas conversas cifradas de que eles tentariam fazer alguma ação contra o Estado. Não muito clara se seria contra o corregedor, o diretor do presídio, o chefe de segurança, mas esses informes a gente vê constantemente, né? Se contra o Estado existe o perigo, imagine como teria que ser o escudo de segurança de quem julga por aqui. No mínimo já começa pela segurança pessoal dele, ele deve ter uma escolta 24 horas, no mínimo. Segundo, o trabalho de inteligência em cima para justamente se antecipar uma situação crítica com o mesmo. Então é muito importante essa parte, que o juiz realmente tenha consciência disso, que realmente faça um trabalho. Os juízes federais eles são os corregedores dos presídios. Primeiro, eles autorizam o ingresso de presos dentro do sistema penitenciário. Isso é algo importante. O Estado, ele requer, o juiz estadual, ele requer, abre um procedimento e o juiz federal autoriza a entrada do preso no sistema penitenciário federal. Para ser a pessoa que ordena o cumprimento da lei, é preciso ter apoio, resguardo. O respaldo que a gente tem, principalmente dos juízes estaduais, né, que pedem a inclusão dos apenados no sistema federal, é que realmente pacifica um pouco a questão do crime organizado nos estados, mas a gente precisa de ajustes, né? Quando o juiz anterior chegou aqui, eu disse a ele: Excelência, isso aqui é muito pior do que qualquer um possa imaginar. É a hora. Vamos lá, quietinho aí! O juiz federal Odilon de Oliveira ficou conhecido pelo combate ao crime organizado na região de Mato Grosso do Sul. Ele já foi responsável pela Penitenciária Federal de lá. Um homem firme que já perdeu as contas de quantos traficantes colocou atrás das grades. Coleciona grandes julgamentos e, infelizmente,
ameaças de morte também. O Gomes fez a vida com contrabando e maconha. Só que agora ele tá armando uma outra jogada. Então acho que vamos ter muito trabalho por aqui, não é? Aqui? Aqui em Fronteiras. A vida é blindada por agentes federais, segurança 24 horas, inspiração para uma história de cinema. É um roteiro que nenhum juiz federal gostaria de fazer parte. Agentes penitenciários também não. Por isso, treinamento forte para eles. Ovelha não toma conta de lobo. Agente penitenciário é a segunda profissão do mundo de maior risco. Você tem que ser altamente treinado e altamente preparado para isso, para poder realmente ter vários procedimentos na sua rotina diária para poder se livrar dessa situação. Agora, os juízes também estão expostos do mesmo jeito. Parte do sucesso dos presídios federais é uma conquista dessas pessoas. Funcionários preparados. O juiz vai até a penitenciária para verificar como estão os serviços. Se a alimentação está correta, se as licitações para compra de material estão corretas, se os presos estão sendo bem tratados, se há problema na execução da pena, se já existe um preso que deveria ter voltado para o sistema penitenciário estadual, ou se o preso ele já cumpriu a pena. O importante é manter o que está dando certo e evoluir, claro. Diante da realidade do sistema penitenciário de todo o país, essas celas são um exemplo do que é possível fazer quando existe, principalmente, a vontade. E veja no próximo bloco qual é o futuro do sistema penitenciário federal. Você vai saber quais são os desafios que devem ser enfrentados nos próximos anos para que o modelo de segurança continue sendo um sucesso. O Justiça para Todos volta em instantes. Até já! O sistema penitenciário federal completa 10 anos com muitas conquistas e também muitos desafios pela frente. A segurança precisa de atenção máxima para que a qualidade do serviço seja mantida e a população se sinta realmente protegida. O sistema penitenciário federal foi criado justamente para abrigar grandes líderes de organizações criminosas do país. Então a gente lida contra o crime organizado, que é notório o poder e a capacidade que eles têm e às vezes a vontade que eles têm de demonstrar força contra o Estado. Uma empreitada complicada mesmo, ainda mais se fizermos essa continha aqui. A população carcerária do Brasil poderia saltar de 711 mil detentos para 1 milhão de pessoas, considerando as prisões domiciliares e o número de mandados de prisão em aberto. E esses sentenciados convivem num ambiente que às vezes reúne presos de escasso desvio social com outros que são portadores de uma conduta perigosa. Essa é a importância dos presídios federais. Mas para resguardar a eficiência, os juízes também treinam. A capacitação nunca termina, é uma tarefa de todo dia. Corregedores, como a juíza federal Gabriela Hard, fazem reuniões constantes. Tentar uniformizar alguns entendimentos e procedimentos para que não haja conflito interno. Neste caso, ter padrão é essencial. Então, como fazer isso? Será que basta uma lei? A lei atual se mostra muito incipiente
em tratar uma série de questões, e isso é explicado como se verifica historicamente como é que elas vieram a ser editadas. Na expectativa por uma modernização legislativa, workshops são realizados. Afinal, as penitenciárias federais fazem apenas 10 anos. Ainda são suportes inovadores e bem jovens diante do sistema prisional do país. Se sentiu a necessidade de ter um espaço institucional próprio para que houvesse um diálogo e um debate entre os juízes à frente desse tipo de atividade jurisdicional. E até porque também, no ambiente brasileiro, isso foi uma novidade. Os workshops não são apenas fóruns para discutir métodos, mas também para elaborar enunciados, recomendações e manuais de procedimentos. Se ele é um sistema, ele tem que ter alguma uniformidade. E o juiz é independente para decidir, mas é importante numa área sensível como essa, até em razão do modelo em si. As unidades prisionais têm o mesmo projeto arquitetônico, a mesma capacidade populacional. Dessa troca de informações e confecção de métodos uniformes de trabalho, surgiram as melhorias. Por exemplo, o sistema de visita virtual. Ou seja, a visitante do preso procura uma sede da Defensoria Pública da União, faz um cadastro, junto conosco também, e o preso faz a visita através de videoconferência também com a sua visitante, né? 50% dos presos das penitenciárias federais não recebiam visitas sociais. Desde o lançamento do projeto das visitas virtuais em 2010, foram realizadas cerca de 3.600 visitas e quase 9.000 familiares puderam falar com os detentos pela internet. Muitas famílias não têm condições financeiras de visitar o preso. Então esse projeto ele permite que a família se dirija até a capital do estado, lá na Defensoria Pública, e tenha o contato com o preso então de lá. Isso até para a família que não tem condição é importante, e para nós também, né, que estamos ali mantendo o custodiado. Uma internet que não veio apenas para facilitar visitas, mas também para tornar o sistema penitenciário mais ágil, barato e eficiente. Antes, quando um preso tinha que ser ouvido pela justiça no estado de origem do processo, operações gigantescas eram esquematizadas. Com o risco de uma organização criminosa, como vários, né, estão lá, saber o horário que esse preso está sendo transportado, né, o aeroporto que ele está saindo, o voo que ele vai utilizar. Isso pode ser utilizado para um resgate, né? Para evitar isso, a videoconferência veio com uma tecnologia de auxílio. Hoje, as audiências são feitas dentro da penitenciária, né, de uma forma muito tranquila, muito segura e menos dispendiosa. Menos gastos, sim, mas ainda há o que fazer para tornar o sistema mais proveitoso, como o uso de calculadora eletrônica para auxiliar a execução penal. Todas as vezes que há transferência do preso, há necessidade de se fazer o cálculo e a atualização do tempo de pena a cumprir. Isso é um modelo interessante, mas ele precisa também ser estudado, porque ele não pode ser também a panaceia de todos os males. Fica a atenção para o que precisa avançar. Ter uma jurisprudência uniforme para tratar da inclusão e da transferência de presos provisórios. Criar as penitenciárias de segurança máxima nos estados, porque o sistema penitenciário federal ele é limitado, ele não pode simplesmente abarcar todos os presos perigosos do país. E permanecem as conquistas. Zero fuga, zero rebeliões, nenhum motim assim, de alta intensidade que não pudesse ser controlado. A proteção para a sociedade não implica em falta de assistência básica para os presos. Todo ser humano tem direitos. Assistência educacional, religiosa, social, jurídica e assistência à sua saúde também, na sua integralidade. Direitos humanos que resguardam a ordem dentro e fora daqui. Com as assistências bem fortalecidas, né, no sentido de atender esse preso na sua integralidade, com certeza a gente vai ter uma custódia de excelência. Fica de lição que o Brasil consegue fazer o próprio dever de casa. 10 não é só camisa de craque de futebol, é a nota que podemos alcançar em tudo. Quem conhece minimamente o sistema prisional federal se surpreende. Pensa até que a gente tem dois tipos de Brasil, um que é do sistema estadual, o outro do federal. O juiz federal ele está presente, ele está lá acompanhando
diuturnamente o serviço. Isso também faz com que as coisas se tornem diferentes. E o juiz federal, ele também resolve os problemas dos incidentes processuais da execução penal. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.